Eu sou o Lucas Limão, este é o Agro Show na Rede, direto da Agro Show Brasil em Uberlândia. E hoje nós vamos conversar com Murilo Quintiliano. Ele é CEO da Fire Farms, zootecnista e apaixonado pelo bem-estar animal e os benefícios econômicos e éticos que esta evolução pode fazer na economia e no setor. Obrigado, Lucas. Bom dia, boa tarde, boa noite. A gente não sabe quando o pessoal vai estar assistindo. Exatamente. Bom, como você apresentou, eu sou zootecnista, sou chefe de operações da FAI. A FAI é uma empresa multinacional. A gente trabalha com grandes cadeias de suprimento, tanto de animais terrestres quanto aquáticos, principalmente nos setores de sustentabilidade, bem-estar animal e tudo que envolve isso na cadeia de proteína animal. A gente tem mais de 20 anos trabalhando com grandes marcas ao redor do mundo. Aqui no Brasil a gente está desde 2008 e eu estou na FAI desde 2008, então faz bastante tempo. E tenho o privilégio de trabalhar em todos os segmentos da cadeia, tanto quem está comprando o produto, né, de origem animal, quanto com os produtores. Eu costumo falar que o nosso foco é fazer ali a tradução entre o que é possível de se fazer dentro da fazenda, dentro do transporte, dentro do abate, com o que os compradores, os consumidores, toda a cadeia que compra esse produto exige. Hoje a exigência vai além das qualidades intrínsecas, né, do produto, qualidade do filé, no caso do pescado, o tempo de prateleira, até questões que envolvem o ambiente, que envolvem a metodologia da produção e que envolvem também, por que não, a ética do que os consumidores acreditam como o seu alimento que está levando para casa todo dia deve ser feito. Então a gente atua ali no balizamento do que o que é o desejável, o que é o possível e o incremento ao longo do tempo para que a gente atinja o desejável sempre que der. Perfeito. E quando a gente fala, Murilo, em bem-estar animal, a gente pensa em bovinos, aves, mas como que isso se dá para peixes e camarões? Quais são as preocupações do produtor? E qual é a ação que o produtor deve tomar para se preocupar com o bem-estar? Não, excelente pergunta, porque se a gente pensar na história do bem-estar animal, ela é milenar, né? Se você tem bom cuidado com os animais, isso se reverte em boas condições, seja da qualidade de vida das pessoas que estão em volta, como a qualidade de vida, obviamente, do próprio animal. Na década de 60, para os animais terrestres, houve uma pressão muito grande para incremento da produção, quer dizer, saiu de uma agricultura um pouco mais espaçada, uma agricultura um pouco mais, vamos dizer, em pequena escala, para uma agricultura muito mais ativa, com grandes empresas entrando, com o uso de tecnologia, de fertilizantes. Então a eficiência passou a ser muito importante. Quando chegou isso no pós-guerra, na década de 60, consumidores ao redor do mundo começaram a falar, mas peraí, será que a maneira com que os animais estão sendo produzidos, além do volume em si, está tendo ali condições boas para que esses animais sejam produzidos? Identificou-se que estava no momento havendo situações que não eram ideais. Isso criou um conceito ali, uma preocupação, e começaram a se ter estudos científicos e conceitos básicos do que o que significa boas práticas de produção, além da produtividade dentro das condições do dia a dia, na rotina das fazendas, na rotina do transporte. Para os animais terrestres, esse desenvolvimento aconteceu nos últimos 40, 50 anos de uma maneira muito interessante, porque o conceito de aplicação de que eu oferecer condições para que os animais consigam expressar minimamente seus comportamentos naturais traz benefício para o animal e traz benefício produtivo também. Quando a gente pensa de uma maneira um pouco mais holística, você tem que entender que às vezes
a produtividade está sendo atingida de uma maneira artificial, né? Então você tem problemas que são mascarados por artifícios tecnológicos e no final a condição não é a ideal. Na aquacultura isso é muito mais recente. Então, quando a FAI começou a trabalhar com boas práticas de manejo de bem-estar na aquacultura, em 2012, que foi quando a gente teve a oportunidade de interagir com o setor produtivo aquícola, eu comecei a fazer as perguntas, né? Eu vindo da zootecnia e com foco em bem-estar animal, como perguntas básicas, né? Quais são os índices produtivos? Como é que você faz a avaliação se os animais estão em boas condições? Como é que está a questão da mortalidade? Por exemplo, para mim, essa questão da mortalidade para mim foi quase que um choque, né? Se você pega em setores da avicultura, por exemplo, você fala em mortalidade acima de 5%, todos os produtores já começam, e a cadeia inteira começa a falar, o que está acontecendo? Alguma coisa está errada. E quando eu falei isso com a tilápia ou com o camarão, a pessoa falou, 30%, 40% como se fosse natural. Eu falei, não, peraí, não pode, tem alguma coisa errada. E a gente, nesse mecanismo, viu uma oportunidade. Uma oportunidade de pegar uma cadeia em constante evolução, uma cadeia que estava se profissionalizando, crescimento de 2 dígitos aqui no Brasil e crescimento exponencial também em outros locais do mundo. Falar, bom, se a gente introduzir o conceito do bem-estar com um fundamento científico, mostrando que talvez existam pontos de melhoria para que esse produtor tenha o benefício econômico junto com o crescimento, junto com limites aceitáveis para que esse animal tenha boas condições e boa qualidade de vida. Então, nessa oportunidade, em 2018, a gente falou, bom, tem um papel em branco aqui, porque não tinha muita pesquisa em bem-estar aplicado na produção, tinha, sim, grandes pesquisadores, tanto no Brasil quanto no mundo, já tratando do tema de uma maneira mais conceitual, né? Quais são os indicadores, quais são os índices. A gente falou, vamos aplicar isso para o campo. A gente iniciou esse projeto em 2018, identificando os indicadores práticos de avaliação, trazendo isso para ser aplicado e, obviamente, a parte do conhecimento desde o começo. Então, se a gente pensar com os animais terrestres, nosso foco é não esperar 40, 50 anos para ter isso pronto. Com os animais aquáticos, você vai fazer isso em 6, 7 anos. Fala, a cadeia, você quer se comparar hoje com a cadeia de proteína animal de bovinos, suínos e aves, que hoje não se tem um animal exportado no Brasil que não tenha algum tipo de regulamentação, padrão ou medida de bem-estar dentro da cadeia, e isso eu falo com segurança. Eu sou produtor de aves e a gente trabalha com os grandes fornecedores e grandes compradores e todo mundo tem algum nível de controle disso. Vamos trazer isso no começo para que a cadeia se prepare para os desafios que já são de agora, né? O consumidor e os compradores exigindo melhor qualidade e qualidade além da qualidade do filé em si, intrínseca, mas a qualidade de como o sistema está sendo feito. Perfeito, Murilo. Uma coisa que você falou no começo da sua colocação que eu achei muito interessante é essa apresentação histórica da evolução da preocupação com o bem-estar. Eu acho essa discussão importantíssima, pegando a perspectiva histórica, porque, de certa forma, a preocupação com o bem-estar ela é um termômetro da nossa consciência e evolução ética e moral. Como que você avalia essa relação entre o bem-estar e a ética e a moral da sociedade? Eu concordo plenamente, eu acho que essa evolução ela é simples, da mesma maneira que a gente evolui como na preocupação com o social e como as pessoas estão interagindo entre si. Nós, como seres humanos, que evoluímos junto com os animais, e quando a gente começou a produzir essa evolução continuou, ela está dentro de todo mundo. Eu falo com você com segurança que eu dei treinamento para milhares de pessoas e de produtores, e se eu encontrei uma dezena ali de pessoas que eu identifiquei que realmente não estão nem aí, ou não ligam para o que está fazendo, ou não se preocupam com os animais, foi muito. Pessoas cruéis dentro do setor
agropecuária. Existe, mas é a minoria da minoria. Não, eu acho que se a gente fizer um estudo científico disso, não chega a 0,1 ponto percentual. Esse é o meu conceito. Qual que é a grande questão quando a gente trata da cadeia produtiva de alimento? Os animais estão fora do seu ambiente natural. Necessariamente. Você está tirando animais que evoluíram, foram domesticados para serem produzidos, para servirem de alimento, o que é um ponto positivo, mas isso não significa que no ambiente que a gente está proporcionando e está tendo controle, não seja possível oferecer condições melhores. A questão importante, no meu ponto de vista disso, é que bem-estar animal é uma ciência. A preocupação e o querer cuidar bem está intrínseco da maioria dos seres humanos. A gente quer, se preocupa e quer cuidar bem. O que acontece muitas vezes é que a gente, por estar nessa rotina e estar nesse dia a dia da produção e lidando não necessariamente com indivíduos, né, como a gente lida com o nosso cachorro lá em casa, a gente lida com centenas, milhares, bilhões de animais ao mesmo tempo. E muitas vezes, em algumas situações, você começa a ficar dessensibilizado. Eu estou a contar isso, o animal morre mesmo, o animal fica doente mesmo. Ainda mais quando a gente pega a realidade do produtor, que é estressante, isso, pesada pra caramba. Então, mas o que eu quero reforçar é que não é que o produtor não se preocupa, ele se preocupa e se preocupa muito. O que a ciência do bem-estar tenta fazer é identificar parâmetros básicos, ótimos ou excelentes, para que isso seja feito da melhor maneira possível, que permita que eu tenha produtividade, que permita que eu tenha um bom lucro. A gente está falando disso, somos empresas e todo mundo está focado nisso, mas que isso não negligencie a condição da qualidade de vida dos animais desde o momento que eles nascem até aquele segundo antes de que eles sejam atordoados e abatidos para virar assim aí o alimento que a gente vai produzir. O meu pensamento é, se a gente consegue ter métricas científicas aplicáveis a campo e esse conhecimento está disponível e o produtor tem esse conhecimento, ele vai tentar sempre fazer o melhor. E o que a gente entendeu e em todas as cadeias produtivas, o paralelo entre o cuidar bem, a atenção aos detalhes, tratar o animal não como quilogramas de produto, mas como indivíduos que têm necessidades. Quando você vai somando tudo isso, no final da cadeia, você só tem benefício. Não é um custo, é um benefício. Então, esse paralelo com a sociedade que você fez é excelente. Com a produção aquícola, ela começou um pouco depois, simplesmente porque a produção, a aquicultura em si, ela é mais nova do que os animais terrestres, mas eu acho que com a qualidade dos produtores e com o pensamento fresco, né, desses produtores de querer progredir, querer já atender o mercado com aquilo que é o de melhor, como todo mundo quer receber aquilo que é o de melhor, o bem-estar passa a ser um centro, uma questão central. Como a gente tem a sanidade total, como a gente tem nutrição total, como a gente tem a qualidade de água total, o bem-estar é a junção disso tudo com um componente muito interessante, que é entender o comportamento do animal e entender e medir isso para saber se, durante aquele período que ele está sob o nosso controle, e a gente tem o domínio disso, então ele se alimenta quando a gente alimenta, ele está num ambiente bom se a gente proporcionar um ambiente bom, ele está saudável se a gente proporcionar condições para que tenha sanidade. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande com isso, e a gente tem que entender que o animal só morre. Não, a gente tem que entender que é uma causa. É uma causa, é um ser vivo, e ele está, o retorno que ele está dando para nós como seres humanos é imensurável, né? A população chegou onde chegou porque teve produção, porque teve alimento, e agora está na hora, os produtores estão entendendo mais que a gente pode juntar isso e fazer um benefício para todo mundo. Perfeito. Você até citou agora, Murilo, que os produtores estão entendendo mais à medida a importância desse debate. Mas um debate que já está estabelecido, que já é de ciência total dos produtores, é a sanidade
e o impacto econômico da sanidade. Mas a minha pergunta para você é, quando um animal não está em excelentes condições de bem-estar, ele adquire doenças e problemas sanitários. Exatamente. Aonde que termina o bem-estar e começa a sanidade, ou não tem essa separação? É tudo a mesma coisa? Não, não é tudo a mesma coisa. A sanidade é um componente do bem-estar. E eu costumo falar que um peixe menos saudável é um sintoma de um problema do que está acontecendo na sua produção. Então é óbvio, não é óbvio, eu dizia que é natural de o produtor que está, como você falou, na tua rotina, está preocupado com o dia a dia, tem que resolver milhares de problemas o tempo todo, querer a solução mágica. Então meu peixe ficou doente, meu peixe começou a morrer, o que eu faço para tratar, ou o que eu faço? Quando a gente fala de bem-estar, o melhor tratamento é a prevenção. E com as boas empresas de sanidade, os bons técnicos de sanidade que eu converso muito, o melhor tratamento é a prevenção. E no caso da sanidade, principalmente na aquacultura, onde o controle que você tem do ambiente, ele é limitado. Então, os peixes estão em tanques redes, num reservatório, qual o controle que você tem da água que vem para você? Mesmo se você estiver num sistema de tanque escavado, qual o controle que você tem da temperatura do ambiente? É muito pouco, para se ter esse controle é muito mais custoso e a gente não chegou lá ainda e não sei se vai chegar. Então o que a gente tenta demonstrar é que existem soluções para muitos problemas. Se a gente olhar aqui na AquaShow, por exemplo, em cada stand desse, você vai encontrar soluções do detalhe, do detalhe, do detalhe. Então, soluções nutricionais dos micronutrientes que vão te trazer benefício, soluções de vacina e tratamentos que vão te lá trazer benefício, soluções de aeração, soluções de filtragem de água. Mas se você tratar esses pontos de maneira isolada na aquacultura, não funciona. Você tem que ter uma visão holística e aí que o bem-estar entra com um componente de o que ainda não é uma coisa tão natural de fazer isso de maneira sistemática, é olhar o peixe. O peixe está embaixo da água, ele é mais difícil de se observar, ele é mais... O que a gente está tentando mostrar é que quando você observa o peixe, você consegue identificar antes dos problemas acontecerem. Então a sanidade ele é um componente essencial, mas você pode ter peixes saudáveis com baixo bem-estar e você pode ter peixes com bem-estar que está sendo controlado e ter uma crise que você não conseguiu controlar. Mas o que eu sei é, se você controla, monitora e age no momento certo, o seu problema de sanidade vai ser muito menor. Isso eu tenho certeza e que é o parâmetro para todas as espécies animais produzidas hoje para alimentação humana. Perfeito, Murilo. Bem-estar animal, então, é uma parte da sanidade, das preocupações com a sanidade. Mas quais são as características que o produtor precisa ficar de olho para perceber, isso daqui é um problema de bem-estar animal? O que acontece ali no dia a dia dele que ele tem que entender e saber? Eu acho que é o inverso. A sanidade é parte do bem-estar animal. Desculpa, eu confundi. A sanidade é parte do bem-estar animal. Para a gente tem 4 grandes categorias ali que o produtor, ou o transportador, ou quem está fazendo o abate tem que estar ciente. O ambiente, e quando eu falo ambiente, ele vai até além da qualidade de água. A qualidade da água é o principal, mas você tem, por exemplo, situações como presença de predadores. É um fator ambiental que pode estar causando estresse no seu animal, mesmo que ele não coma o peixe. Imagina se é um peixe, você está num tanque e você tem 24 horas por dia alguém sentado lá esperando alguém bobear. O peixe está vendo isso, ele entende isso e ele não tem nem para onde escapar e como se esconder. Então a questão ambiental vai além da qualidade da água, mas obviamente a qualidade da água e todos os parâmetros é um ponto. Você tem a questão nutricional, que também vai além da ração em si, se ela foi produzida de determinada maneira, se os ingredientes, ela vai como eu ofereço essa ração.
Você imagina que se você tem um tanque, você tem que proporcionar condições para que todos os peixes se alimentem. A tilápia tem uma capacidade muito interessante, que é de filtrar esse alimento que está lá, mas a gente está pensando em produção. A ração é um fator primordial. E mais, é o maior custo que você tem, dentro da cadeia. Então, entender se você está oferecendo a ração certa, no momento certo, na quantidade certa, da maneira correta. Então, nutrição. Sanidade. E quando a gente fala de sanidade, obviamente você tem tecnologia de análise e monitoramentos avançados para identificar quais são o que está afetando, mas tem um ponto antes que a gente recomenda que os produtores façam, que é olhar, fazer a amostragem do seu peixe e olhar se você tem indicadores ali nos olhos, na pele, nas brânquias, em tudo, porque o peixe mostra se você tem indícios de problemas ali ou problemas que podem ser uma ponta aberta para uma infecção que está no ambiente. Você pode fazer isso de maneira preventiva e determinar, e mudar o teu manejo ou decidir aplicar e fazer uma vacinação antes ou depois, ou até dentro da recomendação do médico veterinário fazer o tratamento adequado. E o comportamento. Tudo isso envolve o comportamento dos peixes. O produtor está treinado para sistematicamente, não é um dia eu vi o peixe fazendo isso e isso não está legal, outro dia sistematicamente monitorar. Então essas 4 grandes categorias e dentro dos indicadores, e para mim o principal é a sistematização. É não só se preocupar quando o problema acontece, é monitorar de maneira constante, eficiente e poder identificar, por menor que seja, problemas que possam estar acontecendo no futuro. Perfeito. Vamos falar um pouquinho agora sobre mercado internacional, Murilo. Certo. O Brasil tende a se tornar cada vez mais um grande exportador, sobretudo de tilápia, mas de outros produtos piscícolas também. Está passando por algumas dificuldades para isso, mas acreditamos que chega lá. Quais são os mercados internacionais mais preocupados com o bem-estar animal da produção? Isso pode se tornar uma barreira para a gente não conseguir penetrar certos mercados? Se a gente pensar em exigência do mercado, a gente pode até pensar em exigência do mercado interno. Você pegar hoje os grandes varejistas, as pessoas, quem está comprando os produtos dos produtores ou dos abatedores brasileiros, eles têm preocupações já de controle, sustentabilidade e bem-estar em níveis diferentes. Mas tem. Nenhuma marca quer ter o seu nome vinculado a um problema gerado na fazenda. Ninguém quer isso. Eu trabalho com grandes marcas, a gestão de crise nessa é a pior situação. Então, o que as empresas fazem para isso? Bom, querem garantir, dentro dos limites, obviamente, que elas conseguem garantir, esse monitoramento e o que você faz. Então, esse mercado interno já tem. E se você perguntar, todos os produtores, o que você está fazendo com isso, o que você está fazendo com aquilo. Se a gente pensar do ponto de vista global, Europa, que é o berço ali da questão científica e preocupação com o bem-estar animal, é onde a lei em si, ela já está, bem-estar animal está dentro da legislação europeia. A Comunidade Europeia tem lei, Reino Unido tem lei, então o produtor ou quem está produzindo lá não pode fazer determinadas situações ou ter problemas dentro de determinados limites, e todas as grandes marcas pensam nisso e tem que ter parâmetros, mecanismos de monitoramento e controle e garantias de que os seus fornecedores estão fazendo isso de uma maneira adequada dentro dos parâmetros. Eu falo isso com segurança porque é isso que a FAI faz. A FAI trabalha com essas empresas e faz essa comunicação para conseguir garantir que os fornecedores estão sim se adequando àquilo que não vai causar dano à tua marca e vai trazer qualidade para o seu produtor. Se a gente pensa em Estados Unidos, a percepção geral é que os Estados Unidos se preocupam menos comparado com a Europa, mas, de novo, as grandes marcas são globais. Então, os processos que são feitos para a Europa são os processos que são feitos para os Estados Unidos, são os processos que são feitos para os Estados Unidos, para o Brasil.
Então a preocupação é muito grande. É tão grande que se a gente pensar hoje, muita gente fala em certificação, BAP e ASC, que são os dois maiores ali certificadoras, ambas iniciaram no ano passado pontos específicos da sua regulamentação de processo de certificação onde bem-estar está incluso. O que era antes você faz, legal, está fazendo, bem-estar está lá. Você tem que ter mecanismos de monitoramento e controle para que você possa sim estar certificado para poder exportar. Como você tem para o frango, como você tem para o bovino, para o suíno, o nível disso depende até mais do que de cada região, depende de cada comprador. Hoje existem compradores que são nossos clientes, que são muito mais exigentes e muitas vezes decidem não comprar de determinado país, porque não tem controle muito grande ou entendimento muito grande daquilo que está acontecendo, e priorizam outros países que demonstram uma preocupação muito maior. Estrategicamente falando, o Brasil é reconhecido por ter bem-estar nos animais terrestres muito bem implantado e uma preocupação satisfatória. Já com a aquicultura, o nosso foco com esse projeto é trazer isso para a tilápia e para o camarão também. Perfeito, Murilo. Nosso tempo aqui já está encerrando, mas tem uma pergunta que eu preciso fazer porque é uma curiosidade até pessoal. A gente tem aqui no setor brasileiro um grande concorrente que é o Vietnã. Certo. E muito se fala sobre as condições de produção do Vietnã, focando principalmente em leis trabalhistas e até regulamentação. Mas e quando a gente pensa em bem-estar animal? O peixe que é produzido no Vietnã, como é que é essa questão lá nesse país do leste asiático? Olha, a gente trabalha no sudeste asiático, a gente trabalha principalmente na Tailândia com tilápia e com camarão e trabalha no Vietnã com camarão, especificamente, menos com a tilápia. O que eu posso dizer de maneira geral? O Vietnã é um país que se decidiu voltar o seu mercado aquícola para o mercado externo. Esse é o ponto. Independente de questões se são iguais ou diferentes do Brasil ou não, o que eu posso dizer para vocês é que o governo e os produtores estão com um foco muito grande em atingir o mercado externo, e o meu entendimento dos países com quem eu trabalho é que quando eles decidem fazer, se não tiver adequado agora, em pouco tempo vai estar adequado, porque é muito importante para a economia deles. Então, se eu tiver que dar uma sugestão, eu sou muito claro com os produtores com quem a gente trabalha. O Brasil tem sim que comparar, tem que ter, se a questão de controle trabalhista, de sanidade e de qualidade do filé do Brasil é melhor, tem que documentar, provar e mostrar isso para que tenha essa competição saudável. Na minha visão, essa competição não é saudável, uma competição justa entre os países, como a carne brasileira compete com bovino dos Estados Unidos e as pessoas decidem o que querem comprar. Mas se o mercado brasileiro não começar a focar em demonstrar, e não é, eu acredito que é melhor no Brasil, mas demonstrar que é melhor de uma maneira eficiente, clara e concisa, primeiro para o cliente interno, né? Porque a decisão de comprar a tilápia do Vietnã é de quem? Dos importadores e de quem compra. É de quem compra. Por quê? Se o foco é só o valor, só o preço, aí você compete por preço. Sim. Se você não compete por preço e está jogando a carta da qualidade, você tem que demonstrar a qualidade. Então, eu sou muito a favor do Brasil, e a história do Brasil na produção animal é de sucesso comparado com o mundo inteiro. Quase ninguém consegue competir com a gente. E eu acredito que quase ninguém consegue competir com a gente de maneira justa na tilápia. Então, se há dúvidas quanto à qualidade, se há dúvidas quanto à maneira com que é produzido, tem que se evidenciar e mostrar que o que a gente faz é melhor e ter essa competição justa. E a gente sofre isso do outro lado.
A gente sofre isso com a exportação para a Europa, por exemplo. Porque os produtores falam, bom, não é justo, porque o Brasil faz de um jeito, a gente faz de outro, mas o Brasil vai lá e prova que, ó, eu estou fazendo melhor. Então, até a mensagem para os produtores que são mais focados em, não, tem que, vamos mostrar o que a gente é muito melhor. Vamos comunicar. Vamos comunicar, porque a gente tem condição de demonstrar de maneira muito simples e eficiente de que a gente faz melhor e aí o consumidor decide. Achei ótima resposta, uma resposta esclarecida, iluminada. E agora eu vou abrir o espaço, a gente já está encerrando aqui, o espaço para você falar com a audiência, falar o que você quiser, o espaço está aberto agora. Bom, primeiro agradecer a você pela essa oportunidade, por essa conversa, de poder trazer um pouco dessa experiência que a gente tem global, de como cada país, como cada empresa foca nos desafios que ela tem, tanto do dia a dia como de estrategicamente. Então você tem a operação, mas você tem a sua estratégia de posicionamento. Então o meu pensamento, defendendo agora um pouco essa visão holística da cadeia produtiva da tilápia, o Brasil tem uma situação ambiental, tem uma situação de nutrição, de ingrediente para a produção do alimento da tilápia que é imbatível. Então todo um ambiente muito bom. O que a gente precisa agora é de apoio. Quando eu falo é apoio institucional e apoio dos órgãos reguladores para facilitar essa demonstração, para apoiar o produtor e para ajudar principalmente os produtores a saírem um pouco do sufoco. É até esquisito falar isso, vai botar o nariz fora da água um pouco, né? A gente está falando de peixe, nariz dentro da água, para dar para a indústria poder focar em demonstrar aquilo que é melhor. O que a gente faz como a FAI aqui, e é importante salientar, a gente está oferecendo ferramentas para que o produtor possa, com baixíssimo custo, eu não falo que é gratuito, porque tem gente que não acredita, baixíssimo custo, de ter como treinar a equipe, treinar a tua cadeia produtiva e monitorar. Então essas duas mensagens que eu tenho são ferramentas que vão poder facilitar essa demonstração de que tilápia brasileira é melhor, camarão brasileiro é melhor, não porque eu estou falando, mas está aqui. Informações básicas, validadas cientificamente e que podem ser aplicadas e ser entendidas por todo mundo. Então, nós como FAI estamos à disposição e abertos a trabalhar junto com os produtores, como a gente está fazendo, trabalhar junto com os órgãos regulamentadores para ajudar a encontrar essa dinâmica e esse ambiente que as outras cadeias de suprimento encontraram para trazer maior produtividade e lucratividade para todo mundo e, com consequência, melhor condição e qualidade de vida para os animais, que esse é o nosso objetivo final. Muito obrigado a quem nos assistiu. Eu sou o Lucas Limão, esse foi Murilo Quintiliano, CEO da FAI Farms. Muito obrigado, Murilo. Muito obrigado a quem nos assistiu. Esse foi o Up Show na Rede.